Olá, ouvinte! Seja bem-vinda e bem-vindo à Rádio Defensoria. Está no ar o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar a gente nesta edição. Aumenta o volume aí e vem com a gente. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio duas defensoras públicas de fora do estado que vieram participar da nossa comemoração dos 25 anos de aniversário da Defensoria com uma palestra que acontece hoje, quarta-feira, a partir das 18 horas, no auditório do Centro Amazônico de Fronteiras, o CAF, na Universidade Federal de Roraima. O tema da palestra é Defensoria Pública, o único modelo público constitucional de assistência jurídica. Nós vamos conversar com a Defensora Pública Federal, Luciana Bregolin Dietz, e a Defensora Pública do Ceará, que é Elviane de Assunção Ferreira Barros. Eu vou ler rapidinho a biografia delas. A doutora Luciana é advogada formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área jurídica por atuações como servidora pública nos cargos de técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assessora jurídica do Ministério Público e assessora jurídica do Conselho Nacional do Ministério Público. Desde 2013, ela atua como defensora pública federal, já teve lotações em Manaus, São Paulo e agora em Brasília. De 2019 a 2021, foi presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a ANADEF. Atualmente ocupa novamente essa função, estando à frente da ANADEF durante o biênio 2023-2025. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada. E a doutora Elviane é a defensora pública e presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, vice-presidente jurídico-legislativa da ANADEP, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Interpretação e Decisão Judicial na linha Epistemologia, Inteligência Artificial e Decisão Judicial. Bem-vinda, doutora Elviane. Obrigada. Estão gostando de Boa Vista? Muito. Eu tô adorando. Tô com expectativa de conhecer um pouquinho mais. Mas o que já vi, estou amando. Nossa cidade é muito bonita mesmo. Qual é o papel das associações de defensoras e defensores públicos, seja na esfera federal ou estadual, na defesa dos direitos da população? Quem vai responder? Posso começar, Pode Luciana? As duas também. A gente vai se interrompendo. Vamos aqui em sintonia. Uhum. Inclusive são papéis assemelhados, Luciana pode me complementar. Uhum. Mas a associação das defensoras e dos defensores, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, ela é responsável por fazer a representação, a defesa, a promoção da carreira de defensoras e defensores públicos, e incluindo também um trabalho de busca de fortalecimento e de expansão da defensoria pública em todo o país. Eu sempre falo que, embora as associações elas congreguem os nossos membros de defensoria pública, né, visando também ao crescimento da carreira de defensores, as associações sempre foram muito protagonistas em todos os estados e também, né, no âmbito federal, pela expansão da defensoria pública. Então, em muitos nós tivemos, a partir de movimentos associativos, a institucionalização da defensoria pública, a sua consolidação, a expansão da instituição. Então, as nossas associações, elas têm sempre muito essa preocupação, né? Uhum. E, além disso, nós acompanhamos as políticas públicas também, que são voltadas ao público assistido da Defensoria Pública. É importante que a gente diga isso. Diversos projetos de lei, atuação no Executivo, né, nós acompanhamos com o objetivo de levar a visão de Defensoria Pública e dos defensores públicos para a confecção dessas diversas políticas em todos os âmbitos em que a Defensoria atua, no âmbito da saúde, da infância e juventude, defesa de idosos, defesa de mulheres, pessoas privadas de liberdade, né? Então, todo esse público vulnerável do nosso país. Então, esse é o nosso papel primordial. Eu sempre falo que onde tem conquista para a população vulnerável, população invisível ao direito, à justiça no Brasil, né? E onde tem o DNA das associações. Eu sempre falo que a gente carimbou todas as vitórias desde a Constituição Federal, desde antes da Constituição Federal,
para que a defensoria chegue onde o povo está. Então, a gente tem uma função que é grata, eu diria, né? Que é de lutar também pela população brasileira, e isso é um motivo de orgulho das presidências das associações. Na prática, o que muda na vida das pessoas quando uma defensoria é fortalecida por políticas públicas e investimentos adequados? Nós estávamos conversando há pouco sobre um projeto que é premiado aqui de Roraima, que é referência para todas as defensorias do país. Exatamente, né? Então é um projeto em que os defensores públicos, eles saem dos seus gabinetes, eles vão até as comunidades tradicionais, eles se apresentam àquela comunidade de uma maneira muito respeitosa, empodera aquela comunidade, os membros daquela comunidade, para que eles estejam bem cientes de quais são os seus direitos, de quais são as formas de proteção desses direitos, quais são os mecanismos institucionais que podem ser procurados para a defesa desses direitos. Então, quando a gente fala de uma defensoria pública fortalecida, nós estamos falando desse fortalecimento de cidadania, porque a defensoria ela é muito mais do que apenas um agente que ajuiza ações judiciais e que acompanha processos judiciais. A defensoria pública ela faz educação em direitos, ela faz uma atuação extrajudicial de solução de conflitos, ela trabalha no acompanhamento de direitos coletivos, de comunidades inteiras, isso nas diversas áreas em que ela atua. Eu sempre desafio alguém a dizer alguma área em que a defensoria pública não pode estar presente. Porque quando a gente fala da infância, a defensoria está presente, a pauta das mulheres está presente, dos idosos, pessoas privadas de liberdade, das comunidades tradicionais, as minorias de maneira geral, população LGBTQI, APN+. Então, em todas essas nós atuamos. Então, nós, de fato, temos toda uma organização institucional e um diálogo com os poderes constituídos. Nós temos um diálogo com o executivo, um diálogo com o legislativo, na organização das políticas públicas, que leva quais são as principais questões, os principais problemas que a população vulnerável enfrenta e como nós podemos trazer uma solução efetiva para eles. Seja uma solução jurídica pura, né, mas apenas quando a política pública falha, mas na própria confecção daquela política pública. Então, esse é um grande diferencial da defensoria, né, é ela fazer toda essa articulação visando a promoção de direitos e a proteção de direitos. Eu queria aproveitar essa oportunidade de fala aqui, né, para dizer que o diferencial da defensoria pública, além de tudo isso que eu vi falou, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi com um assistido meu. Quando atuei em Manaus, um assistido meu chegou e me contou assim: doutora Luciana, isso para vocês como isso me marcou como ser humano e como defensora pública. Falou: doutora Luciana, eu tive em tal órgão X. Me disseram não, não consegui nem entrar. Tive no órgão Y. Ele me nominou uns 6 órgãos que ele tinha passado, federais, e que ele tinha recebido nãos. E ele olhou para mim e falou: e quando eu cheguei na defensoria, foi a primeira vez que eu fui recebido e recebi um sim. Então, eu adotei essa frase dele, que é: a defensoria é o sim ao povo. Essa é a grande diferença, porque as nossas portas estão sempre abertas para a população, que muitas vezes não sabe nem qual é o direito. Ele falou para mim: eu recebi um cafezinho, uma bolachinha, vocês me explicaram o que estava acontecendo, e disseram o porquê do não, e que seria possível, lutar contra aquele não. Então, porque as pessoas, às vezes, elas precisam ser ouvidas e precisam, né, receber a orientação que o Vianney fala e também o acesso, né, aos seus direitos ou até informação. E a Defensoria Pública ela tem essa grande qualidade e que nos orgulha muito, na verdade. As portas sempre abertas. E como as associações vêm atuando na valorização das defensoras e defensores públicos, especialmente diante dos desafios enfrentados atualmente no Brasil? Eu acho que uma conscientização também do papel da defensoria pública e da importância de você ter uma carreira que seja forte. Né? Nós não temos uma carreira forte sem uma instituição forte, mas nós também não temos instituição forte sem membros fortes, que estejam valorizados, que estejam estruturados. Né? Você imagina, para usar aqui um exemplo fora do direito, que você vai fazer uma cirurgia e você tem um ótimo médico.
Só que uma coisa é aquele médico que vai fazer a sua operação sozinho e outra coisa é um médico que vai fazer a sua operação com 6 grandes enfermeiros que estão ali do lado fazendo esse auxílio. Na Defensoria Pública, às vezes nos falta essa estrutura, né? Então, às vezes nós temos profissionais extremamente qualificados, mas que às vezes estão sozinhos nessa linha de frente. Então, o nosso trabalho é muito mostrar a importância de você ter esse profissional atuando, esse profissional extremamente qualificado, selecionado por meio de concurso público, muito identificado com a pauta da Defensoria, com o serviço público da Defensoria, mas que ele precisa ter um suporte adequado para ele exercer bem aquela função. Então, o nosso trabalho, eu vejo que é muito de informação sobre isso. Levar ou demonstrar qual é esse papel da Defensoria, mas quais são os elementos também que nós precisamos para que esse papel seja bem desenvolvido. E eu estou falando de estrutura, eu estou falando de locais onde nós podemos atender os nossos assistidos, eu estou falando de corpo de apoio para que a gente tenha outros profissionais que deem suporte ao trabalho desse defensor público, eu estou falando de uma remuneração adequada dentro daqueles outros profissionais com quem ele atua, junto com o juiz com quem ele atua, com o promotor com quem ele atua, para que essa pessoa esteja dentro da Defensoria por vocação e não tenhamos vocacionados saindo da nossa instituição para irem para outras, porque nas outras ele tem condições melhores, nas outras ele tem mais assessores, nas outras ele tem sede própria. Então, nós fazemos muito, né, esse trabalho de conscientização da necessidade de haver uma estrutura adequada para que esse profissional ele trabalhe na sua excelência máxima, né? E leve, de fato, um serviço de muita qualidade para toda a nossa população. É esse o nosso papel, é esse o nosso objetivo, é estar perto da nossa população, é exercer bem o nosso papel, né? Mas com estrutura adequada. Então, as associações fazem muito o papel nesse sentido. A senhora quer complementar? Eu acho que a valorização do defensor público, né, ela é extremamente importante porque a gente está, isonomicamente, a gente atua no sistema de justiça junto com os juízes, os promotores e os advogados públicos. Então, eu acho que a gente tem um dos concursos mais difíceis do país também, e a gente atua, né, e litiga contra o poder público muitas vezes. Então, eu acho que essa valorização ela é fundamental. A DPU vinha, ao longo dos anos, perdendo colegas, né? A gente tinha uma perda muito grande de defensores públicos para as outras carreiras, inclusive pessoas vocacionadas. E eu acho que as pessoas vocacionadas têm que ficar na Defensoria Pública, porque não é fácil ser defensor. Eu sempre falo que a pessoa que não é vocacionada sofre na Defensoria, porque você lida com as dores, você lida com as dificuldades, você lida com toda essa questão ainda de evolução da Defensoria, como falta de estrutura. Então, eu acho que a valorização da Defensoria é um dever do Estado, sim. Né? A gente não está pedindo nenhum favor, a gente só está dizendo que a Defensoria tem que estar igual aos demais, porque já é hora de o povo chegar à mesa da justiça. E qual a importância de unir esforços entre as defensorias estaduais e a Defensoria Pública da União para garantir o acesso à justiça para que ele chegue em todas as regiões do país? A gente tem essa atuação histórica coletiva, né, alta. Então, assim, a PEC 80 foi um exemplo dessa atuação que colocou na Constituição Federal o carimbo fundamental, que é onde tiver um juiz e um procurador, um procurador da República, no caso da União, né, da Defensoria da União e da ANADEF, um juiz e um promotor de justiça nas estaduais, tem que ter um defensor público atuando, né? Isso é uma das maiores vitórias do Congresso Nacional, na minha opinião. Então, e isso atuaram, né, por exemplo, a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas Estaduais e associações correspondentes. E eu acho que a gente só tem a ganhar e a gente só tem conquistas realmente efetivas quando a gente atua junto. E eu tenho muito orgulho de trabalhar junto, né, com a Defensoria de Roraima, com a CONDEG, muitas vezes em várias pautas, com a Defensoria, com a ANADEP, porque eu acho que eu sempre falo para os colegas que o que nos separa é muito menor do que nos une. E se a gente se unir, a gente sempre vai conseguir conquistar, né, espaço para nós e para milhões de pessoas, né? É uma diferença basicamente de matéria, né, a dos estados e da União. Mas nós fazemos um trabalho em tudo similar.
Então, a defesa da população vulnerável, a população mais carente do nosso país, isso é comum entre a Defensoria Pública da União. O que diferencia é a matéria, porque algumas estão a cargo da União, outras estão a cargo do Estado e outras estão bem misturadas. A gente tem vários exemplos de uma atuação conjunta das Defensorias Públicas, tanto da União quanto do Estado, nessa defesa, como, por exemplo, o caso de Brumadinho, de Mariana, quando a gente teve o rompimento da barragem, como, por exemplo, o caso agora das enchentes do Rio Grande do Sul. Defensoria Pública da União e do Estado estavam ali parceiras, né? Lado a lado, dando as mãos. No próprio projeto que nós temos, inclusive no Ceará, nós tivemos recentemente também uma parceria nos direitos humanos na população, no atendimento da população em situação de rua. Aqui também teve. Então, nós temos uma forte parceria com a Defensoria Pública da União, porque, como eu falei, a diferença é de matéria. Às vezes, uma é que soluciona o problema, a outra é que soluciona o outro, mas o fato é que nós temos esse mesmo DNA e esse mesmo horizonte, que é o enfrentamento desse desafio de levar o acesso à justiça a todas as pessoas, proteger essas pessoas que estão mais vulneráveis, né, dentro do nosso país. Agora, eu estive em Salvador, né, prestigiando o lançamento da pesquisa nacional da ANADEP, da campanha nacional da ANADEP, que eu acho linda, e eu sempre elogio, da né, justiça climática. E é lindíssimo, é um projeto que é um programa que eu acho lindíssimo, e eu fui prestigiar quando eu fui convidada, porque eu acho que a gente tem que estar junto, né, e a gente fez um atendimento, né, a ANADEP e a ANADEF, junto com os colegas, né, da Defensoria da Bahia e da Defensoria Pública da União, na população de rua. Então, assim, as associações, junto com as defensorias, se uniram, né, para fazer esse atendimento. Então, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, e a gente tem isso como norte. Eu acho que as grandes vitórias em tutela coletiva é quando todos atuam juntos. Eu sempre digo isso. Sim. Né? Eu conversei no sábado, na nossa ação solidária, com o Dr. Redson, da Defensor Federal daqui, e ele estava falando sobre isso, que a DPU é pequena, né, com poucos defensores, poucos servidores, e aproveita a nossa estrutura da estadual para ir em todos os lugares. Recentemente a gente fez um mutirão previdenciário nas cidades mais ao sul do estado, e foi um sensacional, né, a quantidade de pessoas atendidas. A gente vê que na área previdenciária, principalmente, a gente tem, né, quando a gente tem os atendimentos coletivos, né, entre as duas faz bastante diferença, né, a estadual, que tem a questão dos documentos, muitas vezes as pessoas sequer têm documentos, e a estadual tem uma grande capilaridade em trazer essa cidadania, né, e a DPU com acesso aos sistemas, né, a gente tem acesso a todo o sistema por tradição, porque a gente é da União, então, assim, isso facilita muito o trabalho. E o Redson é um defensor de direitos humanos tutela coletiva agora, que é um colega extremamente aguerrido e que está muito orgulhoso de trabalhar com vocês. Às vezes é difícil para a população fazer a diferença, né? O que seria DPU, o que seria DPE. Mas o fato é, viu defensoria, pode bater na porta. Isso aí, que você vai ser recebido. E aí, se não for nosso cargo, a gente vai achar o defensor que é responsável, porque a gente atua muito nessa parceria, né? Nesse diálogo contínuo. Então, teve problema, pode procurar a defensoria que a gente se arranja. E ainda toma um cafezinho com biscoitinho. E o que vocês podem falar da atuação da Defensoria Itinerante nos estados de vocês, por exemplo? Esse é um projeto que é essencial ainda hoje, especialmente na realidade de muitos estados, aqui não tanto, porque nós temos defensores em todos os municípios de Roraima, mas especialmente naqueles estados onde nós não temos ainda defensores em todos os municípios. Mas essa itinerância, aí aqui eu trago mais uma vez, né, é a importância da organização institucional da Defensoria Pública, porque nós de fato vamos até aqueles locais onde nós sentimos e vimos, né, percebemos que há necessidade de uma maior orientação daquela população. Então, essa é uma preocupação da Defensoria Pública. Mesmo com essa limitação da quantidade de pessoas, nós procuramos estratégias de estar presentes em todos os locais, fazendo com que essa informação de direitos, essa escuta qualificada, essa busca de solução de problemas, ela chegue em todos os locais. Seja onde tem defensoria no município, para a gente levar um aporte maior, quando eventualmente necessário, seja naqueles locais onde não tem defensoria. Mas isso bem demonstra esse nosso esforço, nessa nossa estratégia, para estar próximo realmente da população, para que todos possam ser ouvidos e todos possam ter alguma solução efetiva para os problemas que lhes são apresentados. A DPU tem ação itinerante também? Tem bastante. A gente tem uma atuação itinerante bastante, porque hoje a Defensoria Pública está integralmente
em apenas 30% dos locais com Justiça Federal, ou seja, a gente hoje só está nas capitais e algumas cidades do interior. Então, a DPU depende muito da itinerância para chegar naquelas populações mais invisíveis, mais vulneráveis e que mais precisam da gente. Então, a gente tem isso como uma atuação. E eu falei esses dias, inclusive, eu falei, mesmo quando a gente estiver em 100%, né, porque a gente tem, onde tem uma vara federal, né, uma seção, a gente teria de estar, mas mesmo quando a gente estiver, eu acho que a itinerância ela faz parte, porque em cidades que não tem Justiça Federal, a gente, né, no interior, aqui a gente já faz de barco, a gente tem colega que faz de teco-teco, a gente tem uma atuação, eu, por exemplo, já atuei em itinerância, né, no interior do Mato Grosso do Sul com as populações Guarani e Kaiowá. A gente atendeu muita gente, foi com a estadual, foi também com o INSS, com Receita Federal. Então, quando os órgãos vão juntos na itinerância, a gente consegue abranger todos os direitos daquela população. Então, eu acho que é um projeto que vai ser eterno e vai ser fundamental. E é fundamental para trazer luz para essa população. E às vezes até o judiciário mesmo não está em todos os locais, junto, né? Não são todos os municípios que são comarcas, que possuem uma organização do Poder Judiciário. E mesmo assim a Defensoria se organiza para estar nessas cidades. Porque nós sabemos da dificuldade que o nosso assistido tem de fazer esse deslocamento até um local onde tenha uma sede judiciária, né? Então é um projeto que de fato sempre vai ser importante, sempre vai ser necessário. Eu tenho um exemplo muito interessante que quando eu era defensora em Manaus, eu sou gaúcha, radicada em Brasília há 30 anos, e quando eu cheguei em Manaus como primeiro posto, foi onde me formou como defensora pública, né, e eu sempre falo que eu sou muito grata ao Norte, que eu aprendi a olhar de um jeito diferente, né. Uma vez eu queria tirar uma dúvida com a assistida. Eu falei, gente, eu preciso tirar essa dúvida, eu não tô entendendo esse caso. Um sinal de fumaça. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de entrar com a ação e prejudicá-la, porque faltavam alguns detalhes. Eu gosto de ganhar, então, assim, não queria entrar eu queria ganhar aquela ação e eu tava sensibilizada. Aí eu pedi assim, faz um contato com ela, pede pra ela vir aqui conversar comigo, em Manaus. aí quando chegou a assistida, eu descobri que a assistida tinha viajado 3 dias de barco. Meu Deus do céu. Aí eu falei, daí eu nunca mais, claro, evidentemente, né? Eu falei, não, a próxima vez a gente dá um jeito, faz uma ligação via Skype na época, né? E porque realmente esse é o Brasil e essa é a realidade, e a itinerância, ela se faz presente justamente para esses casos dessas pessoas não precisarem fazer 3 dias de barco. A senhora falou no início sobre a capa indígena, né? A gente também tem pretensão de colocar uma bem no extremo norte, no Iramutã, e outra no extremo sul, porque só as viagens que o pessoal faz até lá para verificar o local da instalação, tudo que é necessário, demora, assim, 8 horas, com carros especiais, né? E os assistidos, quando precisam vir de lá, eles vêm de barco, vêm a pé, né? E sem condição financeira de arcar com isso. Às vezes uma passagem de ônibus a gente não tem noção. Às vezes é a comida do dia daquela pessoa. Então, assim, eu vou escolher entre ir na defensoria ou comer, às vezes acontece, a gente não tem noção do que é a realidade brasileira, né? Mas é isso mesmo. E o doutor Oleno falou com a gente também na nossa ação de sábado que agora esse trabalho vai ser reforçado em todas as defensorias com uma carreta para cada estado, né? Isso. E a van de atendimento às mulheres vítimas de violência também. Isso faz parte também de um projeto nacional que é a Defensoria em todos os cantos, em que se busca dar esses equipamentos para que a Defensoria esteja estruturada para ir a todos os locais, né? Esse é um grande esforço e é um trabalho extremamente organizado das defensorias públicas de todo o país, mostrando a necessidade, mostrando o nosso trabalho, né? E o resultado desse trabalho, com esses exemplos que nós estamos falando aqui, e a importância de a gente ter esse apoio público, o apoio do Estado, para que a gente realmente esteja nesses locais. Porque é preciso que se diga, né? Quando a gente fala, a Defensoria não está ainda em todos os locais, ou em todos os cantos, né? Como é o nome do projeto. Mas a instituição Defensoria, ela depende dos recursos que vêm do Estado. Então, ela é um serviço público, ela presta esse serviço de assistência jurídica gratuita, ele é um serviço público que deve ser dado pelo Estado, né? Organizado pelo Estado. Então, nós precisamos desses recursos. Então, o que nós fazemos, em termos institucionais,
fazermos esses projetos de expansão, esses projetos para estar perto da população, e aí nós buscamos sempre o poder público a fim de que ele destine os recursos necessários para que a gente expanda, né? Então, quando nós não estamos presentes, não é a falha de Defensoria Pública, né? Que faz um grande esforço para estar presente em todos os locais, né? É uma falha estatal que nós estamos sempre no caminho, né, de tentar superar. E vocês podem dar um spoiler sobre a palestra de hoje? E eu posso dizer que eu estou super ansiosa para ouvir a Luciana e o Dr. Diogo. Vou falar primeiro do Diogo, palestrante, depois eu falo aqui um pouquinho da Luciana também. Mas o Diogo, para quem não conhece ainda, que é o nosso palestrante principal, ele é defensor público do Rio de Janeiro e ele faz parte já há bastante tempo de um projeto internacional que pesquisa o acesso à justiça e como é o acesso à justiça em todo o mundo. E isso não só em relação à população vulnerável, que é o público específico da Defensoria Pública, mas ao acesso da justiça das pessoas como um todo, né, de maneira geral. Então, como está esse acesso? Ele está acontecendo? Quais são os principais desafios que nós temos? Quais as principais dificuldades a serem superadas? Como os países estão lidando com essas dificuldades? Então, ele é um dos coordenadores gerais desse projeto, que é internacional. Então, ele vai ter aqui uma bagagem imensa para falar com a gente sobre a justiça no mundo, sobre o acesso à justiça no mundo, sobre o acesso à justiça dentro do Brasil, sobre a Defensoria Pública, né, trazendo todo esse cenário aqui para a gente, conhecendo tudo, tanto teoricamente por meio das pesquisas que são feitas, mas também na prática do dia a dia, né, como defensor público. Então, vai ser uma fala, tenho a mais absoluta certeza, muito rica, né, para todos nós, e vai ter muito a nos ensinar e nos apresentar também. E doutora Luciana, que ela falou aqui só das origens natais dela, mas na verdade é uma cidadã do mundo, que ela já morou aqui fora, já morou na Venezuela, aqui vizinho, já morou na Suíça, já morou na França, já morou em vários estados do nosso país. Então ela, com ainda mais razão, tem essa vivência, né, de justiça, de acesso à justiça no mundo inteiro, e como defensora pública da União, que conhecem a realidade nacional da Defensoria Pública, especialmente dos locais onde ela atuou, com uma vivência não só teórica também, mas uma vivência prática, e uma vivência prática de luta classista, que ainda agrega ainda mais valor, porque a luta de classe, né, das associações pela valorização das carreiras, que é um trabalho político muito forte também, então vai acrescentar ainda mais essa visão que o Dr. Diogo vai trazer pra gente. Então eu estou extremamente ansiosa, né, estou muito feliz e muito orgulhosa, né, grata de ter recebido o convite para mediar esse debate, que eu tenho certeza de que vai ser muito rico, não só para quem é defensor público, mas para quem tem interesse ou a curiosidade de saber o que é a justiça no mundo, o acesso à justiça no mundo e como nós temos esse acesso à justiça dentro do nosso país também. É um assunto que todo mundo precisa saber, né? Sim, sem dúvida, né? Todos nós precisamos tanto ser conhecedores dos nossos direitos, como saber os instrumentos que nós temos de protegê-los também. Eu estou orgulhosa porque tenho dois gigantes à minha frente, né? Que vai ser a Kelviane e o Diogo, né? Da Defensoria Pública Nacional. Então, eu estou, inclusive, ansiosa, eu sempre fico um pouco nervosa quando eu vou me apresentar em público, né? Então, eu estou muito orgulhosa também, honrada de participar desse debate, né? Eu acho que a gente vai trazer causos, vai trazer situações, e eu acho que tem uma contribuição muito importante do Diogo, que é da Pesquisa Nacional, da Defensoria Pública Nacional, que a gente tem um grave problema de números e que Diogo e o grupo dele, que faz essa pesquisa nacional, eles resolveram isso, e hoje a gente tem mais tecnicidade quando a gente fala, inclusive da DPU, né? Embora ele seja defensor, tem o Edilson, defensor público da Federal, que faz parte da pesquisa, o Kaçuga, ex-presidente da ANADEF, que faz parte da Pesquisa Nacional. Cearense. Então o que eu digo é que eu acho que essa conversa vai ser muito importante para nós também, né? Para a gente chegar à população, às pessoas que vão nos escutar, e a gente vai tentar dar o nosso recado, né? Para que a gente comece a plantar sementes de força defensorial em todos os locais onde a gente passar, que esse é o nosso sonho. A gente vai plantando, a gente vai falando, e a gente vai tendo aliados nesse sonho, que é um sonho coletivo. E como a palestra vai ser na universidade, né, os acadêmicos de direito não podem perder. Não podem, vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso, uma oportunidade única. Eu queria agradecer a presença das senhoras aqui hoje. Sejam bem-vindas novamente à nossa cidade, ao nosso estado, que aproveitem, né? E até à noite, lá na palestra,
nos encontramos. Se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um grande prazer. A gente gosta de falar pouco de defensoria, né, Luciana? Vamos ficar aqui. Se perceberam, Não sei se alguém percebeu. Vamos ficar aqui até a hora da palestra. Então, pra gente é um prazer, né, Luciana, estar aqui conversando um pouquinho, falando sobre defensoria, dando o nosso recado, né, e trazendo esses aliados também para esse campo da força, né, da população vulnerável do nosso país. Uhum. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa se interessar e assistir a palestra. Marca a Defensoria nas redes sociais, @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.